Olá, bem-vindos e bem-vindas a todos. Este aqui é o programa Blue Team Academy. Então, pega o seu café e vamos falar sobre segurança da informação. Eu sou o Fábio Sobieck, sou especialista na área de segurança da informação, sou profissional de cibersegurança e eu te ajudo a iniciar a sua carreira em segurança da informação sem hacks, ok? Neste canal, eu apresento para vocês um pouco sobre a carreira de segurança defensiva, né? Você já sabe que existe a segurança ofensiva, nós somos a segurança defensiva, que protege a empresa dos ataques dos hackers. E aqui eu também tiro dúvidas da audiência, ou seja, vocês que me mandam perguntas, que me mandam dicas, que me pedem aí conselhos sobre o mercado de segurança da informação. Então, hoje eu não trouxe nenhum tema que foi pedido, mas é um tema que eu acho que é bastante interessante a gente conversar, porque eu já ouvi isso de algumas pessoas e é importante a gente tirar alguns mitos da área de segurança da informação. E o mito de hoje é que empresa pequena ou microempresa não precisa de segurança da informação. Nós vamos debater este assunto aqui ao longo deste episódio. Mas antes da gente começar a conversar sobre esse assunto, eu queria pedir, se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de seguir aqui o nosso perfil, de recomendar o nosso conteúdo, de assinar aqui o nosso canal, para que você não perca nenhuma nova notícia ou novo episódio aqui do Blue Team Academy e que você fique inteirado então de todos os assuntos. E também, se você tem alguma dúvida, pode mandar aqui nos comentários, pode entrar em contato pelo meu site, também a página do Face, Twitter, LinkedIn. A gente acessa todas essas mídias e mande aí o seu pedido, mande a sua dúvida. E aí nós vamos criar um programa aqui específico, um episódio, para detalhar, para a gente ir profundamente neste seu tema, tá ok? Então, logo depois da vinheta, a gente começa o nosso conteúdo. Bom, então, como nós estamos aqui nessa iniciativa de caçar mitos, um dos mitos que a gente sempre ouve falar, e não é tanto de profissionais de segurança ou profissionais de TI, mas é mais de pessoas que são donos de empresa ou quem tem um seu pequeno negócio. Eles vêm toda vez que você vai falar sobre segurança da informação, às vezes na iniciativa de oferecer um serviço, ou você trabalha numa empresa que é pequena e aí você quer falar sobre segurança da informação, sempre vem esse mito de que é uma empresa pequena, a gente não tem ataques de hackers, a nossa empresa não é tão exposta à internet, nós não precisamos de tanta segurança assim. E isso eu tive pesquisando para saber de onde que veio essa ideia de que empresa pequena não precisa de segurança da informação. E o que nós acabamos percebendo, né, é que o empresário, o dono de uma empresa, de um pequeno negócio, ele já tem tantos custos, ele já tem tanta preocupação, normalmente ele é o gerente e ele é o idealizador daquela pequena empresa, então é uma pessoa que já tem tantas coisas para se preocupar que segurança da informação não passa a ser uma prioridade. Além disso, existe uma crença de que tudo que envolve segurança da informação é muito caro, porque você vê realmente bancos, grandes bancos, empresas que podem ter prejuízos, fraudes muito grandes. Estas empresas, sim, elas investem muito em segurança. E segurança de ponta, segurança não só processual, mas de ferramentas e tudo mais. E é óbvio que existe um mercado muito grande para isso. Existem poucas ferramentas, o profissional é caro, isso tudo nós sabemos. E aí cai aí uma impressão sobre o micro e pequeno empresário de que tudo que envolve segurança da informação é mais caro, né? Então, a gente pode perceber essa ideia de que segurança, por ser caro e também não ser uma prioridade dessas empresas, desses tipos de empresa,
Então, pode ser que seja colocada de lado, tá? E é importante também a gente ter ideia o que é o conceito de uma empresa pequena, né? Quando nós falamos que microempresa, elas também precisam de segurança da informação, no mercado de segurança, uma pequena empresa, nós podemos imaginar uma empresa até uns 50 funcionários, é considerado uma pequena empresa para a questão de segurança da informação. Por que é considerado uma pequena empresa? Porque normalmente é uma empresa que não vai ter uma política de segurança, ela não vai ter os procedimentos, obviamente, de uma empresa gigantesca como a Petrobras. Aí sim, ela precisa ter ela tem uma demanda muito grande por segurança da informação e, obviamente, ela vai investir mais, ela vai ter profissionais dedicados para isso. Mas, em se falando de segurança da informação, uma empresa até 50 funcionários é uma empresa pequena para nós, certo? Por quê? Porque você pode colocar, por exemplo, uma política de segurança e fazer um boca a boca. Você pode, às vezes, incluir um processo de segurança e fazer uma apresentação manual para todos os funcionários, porque são só 50 funcionários. Então, no ponto de vista de segurança da informação, é pequena. Mas não é só empresa, número de funcionários é que vai determinar se a empresa é pequena ou não. Um outro ponto que a gente leva em consideração é o faturamento. Porque é óbvio que existem empresas com 10 funcionários, com 5 funcionários, que têm faturamentos enormes. Né? Quem convive aí com os lançadores, essa pessoal que trabalha com mídias sociais, com infoprodutos, são pequenas empresas e que têm faturamentos muito grandes. Você acha que uma empresa dessa, por mais que ela tenha apenas 10 funcionários, você acha que uma empresa dessa não precisa de segurança da informação? Você acha que uma empresa que fatura às vezes 10 milhões de reais por ano, ela não precisa de segurança da informação? Você acha que não vai ter uma pessoa querendo atacar, roubar informações, pedir um resgate como um ransomware, sei lá, tentando prejudicar uma empresa que fatura 10 milhões de reais por ano? Então, sim, faturamento também leva-se em conta e às vezes empresas pequenas com faturamentos muito grandes, elas também são vítimas de ataques e também precisam se preocupar. E aí nós vamos ver ao longo desse episódio que existem não só os ataques, né, de um hacker, mas existem outros perigos que nós devemos chamar a atenção desses pequenos empresários. Também a área de atuação. Existem empresas que, por mais que elas sejam pequenas, por mais que elas tenham poucos funcionários, por mais que o faturamento seja pequeno, mas ela atua em áreas de grande risco, como, por exemplo, empresas que prestam serviços de manutenção em hospitais. Se eu sou uma empresa pequena, mas, por exemplo, a minha empresa, por mais que ela seja pequena, ela presta serviço para um hospital para fazer a manutenção de um grande equipamento ou um equipamento que vai ter dados de pacientes, como um aparelho de ultrassonografia, um aparelho de tomografia. Você acha que a minha empresa, mesmo ela sendo pequena, ela não vai ser alvo de ataques? Então, dependendo do ramo de atuação, essa empresa, por mais que ela seja pequena, ela também pode ser vítima de ataques da área de segurança da informação, tá? Então, não leve em conta somente a empresa é pequena, o faturamento. Você tem que pensar no todo, em faturamento. Você tem que pensar na área de atuação, você tem que pensar no número de empregados, para tirar esta ideia de que a empresa é muito pequena ou que ela não precisa de segurança da informação. Algum tempo atrás eu conversei com uma empresa e eles faziam trabalhos na área de dublagem. Né? Elas não faziam a dublagem propriamente dita, mas elas ficavam responsáveis pelo transporte e disponibilização das mídias de filmes, ou seja, filmes que ainda não foram lançados. Então, essa indústria do cinema, é óbvio, se está com um filme que ele não foi lançado ainda, você está com uma informação que é extremamente confidencial, sigilosa.
Então, a empresa que vai manipular esses dados sigilosos e importantes não pode ser uma empresa qualquer, ela precisa passar por auditorias, ela precisa ter requisitos de segurança mínimos para que não seja vazado uma informação, para que um pedaço de filme não caia na internet. Imagina o valor de ter a sequência final ou o capítulo final de um filme que ainda não foi lançado, ou, por exemplo, uma série épica, como foi Os Vingadores para a Marvel. Né? Então, você saber como termina a série dos Vingadores é algo muito crítico para a empresa. E ela tem que enviar esses materiais para ser dublado, para ser legendado, para ser traduzido. Então, esses textos, arquivos de mídia, tudo, eles têm que passar por um processo rigoroso de segurança da informação. Mas a empresa é uma empresa pequena. É uma empresa, às vezes, com 5 funcionários. É uma empresa com faturamento pequeno, mas a área de atuação ela é importante também. Tá? O que muitas pessoas, os funcionários, né, mais o dono da empresa, né? O que o dono da empresa pensa, às vezes eu sou uma empresa pequena, eu não tenho problema com segurança. Então, você pode fazer uma pergunta para esse dono de empresa. Você conseguiria ficar sem os seus computadores por 3 horas sem ter prejuízo? Porque isso é um risco básico. Você ficar sem o computador por 3 horas, isso já pode ser uma grande fonte de prejuízo para essa empresa. E esse prejuízo, dependendo se ele se acumular, como por exemplo, hoje eu tenho um problema, passa uma semana, eu tenho esse mesmo problema de novo. Passa a ser uma recorrência, e isso pode ser um problema muito grande para essa empresa. Porque ela pode ser resistente a sofrer um ataque e ficar 3 horas sem os seus computadores, uma vez, mas 2 vezes na semana, 2 vezes no mês, isso já pode ser algo que a empresa não consiga lidar. Por quê? Porque ela não tem faturamento suficiente para isso. Tá? Então vamos imaginar, por exemplo, uma empresa franqueada de correios. Se ela ficar sem os terminais, ela não vai conseguir atender os seus clientes. Obviamente, esses clientes não vão ficar esperando a empresa retornar ou voltar os computadores para ele mandar a sua encomenda, a sua carta ou não. Ele vai procurar outra agência franqueada. Então, aqueles clientes são perdidos para aquele tipo de empresa. De novo, é uma empresa pequena? É, mas se ela ficar sem os computadores, como é que fica? Então, lembre-se dos 3 pilares da segurança: disponibilidade, confidencialidade e integridade. Qualquer um desses pilares, se eles forem afetados por um período de tempo significativo, essa empresa ela vai conseguir arcar com os prejuízos? E se isso se tornar recorrente, ela vai conseguir arcar com esses prejuízos? Então veja que às vezes não é uma percepção de eu sou pequeno, ou eu nunca tive, eu tenho essa empresa há mais de 5 anos, há mais de 10 anos, eu nunca tive um ataque hacker. Não precisa ser um ataque hacker. Pode ser uma indisponibilidade de um sistema. Pode ser um vírus, um scam, né? Um vírus que chega por e-mail. Pode ser uma máquina que não teve a manutenção correta e falhou, e é uma máquina importante para a empresa. Pode ser muitas coisas. Então, às vezes alertar sobre o risco para esse empresário, para esse dono, para o gerente, para quem cuida do negócio, porque o funcionário, infelizmente, ele não tem a mesma visão do dono da empresa. Então, ele não vai perceber o valor de algo parado dentro da empresa, ele não vai perceber o prejuízo da empresa naqueles 3 horas que ele ficou fora do ar. Então, ele não vai pensar em recursos de segurança para isso. Você tem que falar realmente com quem tem essa noção, tá? Então, a verdade é que não é que segurança não é válido para uma pequena empresa. A verdade é que o pequeno empresário ele não visualiza os riscos. Então, nós, como profissionais de segurança da informação, nós temos que mostrar o risco,
Nós temos que botar luz sobre aquele problema para o empresário. Uma vez que ele tem essa visibilidade, ele sozinho vai se dar conta que ele precisa de controles, que ele precisa de remediações, que ele precisa de um processo que seja que deixa de ser artesanal e passa a ser encaixado ali dentro da empresa, ser feito, aquele mesmo processo possa ser replicado de maneira mais automática. Tá? É somente o empresário, o diretor, que tem essa visibilidade, por exemplo, de custos. Então, não adianta você procurar outras pessoas que, por mais que você alerte os riscos, elas não vão perceber. Então, primeiro, direcione para a pessoa correta. Segundo, mostre os riscos e deixe essa pessoa analisar se esses riscos vale a pena serem corridos ou não. Se é melhor mitigar, se é melhor se proteger, se é melhor ter uma contramedida, certo? Vou dar alguns exemplos aqui para vocês de serviços que podem ser ofertados e aí você pode visualizar isso em problemas, mesmo em pequenas empresas. O campeão deles, obviamente, é o backup. Toda empresa precisa de backup. Até mesmo nós que trabalhamos de casa ou o seu próprio computador, você tem informações importantes, pessoais, no seu computador. Você deveria ter um backup caso você não faça. Mas é importante. A cópia de segurança, ela vai te prevenir principalmente do ransomware, que é algo muito comum, que pode pegar vários tipos de vítimas, não só as corporativas, os donos de empresa, pequenos negócios, mas também pessoas. Então é muito importante. O backup, ele é um serviço, ele é um processo. Você pode fazer com ferramenta, sem ferramenta, com dispositivo, sem dispositivo, pode fazer na nuvem. O importante é que ele seja feito e que ele possa ser utilizado no dia que a empresa ou aquela pessoa precisar daquelas informações, tá? Um outro serviço que pode ser oferecido para pequenas empresas, gerenciamento de usuários. Uma empresa, se ela tem aí poucos funcionários, ainda é possível fazer esse trabalho manualmente. Mas quando ela tem um certo número de funcionários, aí quando eu falei até 50 funcionários, ela já precisa tomar mais cuidado com o gerenciamento de usuários internamente. O que é comum acontecer? Um funcionário é demitido, seja por justa causa ou por algum mau trabalho ou alguma coisa, e essa pessoa às vezes ela quer se vingar da empresa. Então, por mais que ele saia, a conta dele fica ativa no sistema, ele passa a senha às vezes para um colega, certo? E fala para esse colega assim, olha, entra lá e apaga alguma coisa, detona lá o sistema deles, sabe? Apaga uma informação, sei lá, apaga uma ordem de compra, sabe? Então, a gente tem que tomar esse certo cuidado. E a gente sabe também que, às vezes, em pequenas empresas, todos os usuários são administradores. Ou porque é mais fácil. Você tem um funcionário novo, dá a senha de admin para ele, né? Dá os direitos de admin, dá os direitos igual a do gerente. Então, às vezes, essas pessoas têm poderes demais nos sistemas ao ponto de executar coisas erradas. E aí, um funcionário, às vezes, insatisfeito, ele não saiu da empresa ainda, mas ele está insatisfeito com o trabalho. Ou porque um patrão não pagou a hora extra dele, ou alguma coisa assim. E aí ele pode cometer ações indevidas dentro do sistema, apagando informações da empresa. Um outro ponto que também pega bastante em pequenas empresas é quando essa empresa fornece um Wi-Fi para clientes. É muito comum você ver num bar, numa lanchonete, ou pequenos estabelecimentos que tem ali um Wi-Fi gratuito. Esse Wi-Fi, por exemplo, ele pode ser um potencial entrada de vírus para a própria empresa. Por isso é importante ter os Wi-Fis de clientes e a rede da empresa separadas. Em muitos dos casos não são. Por quê? Porque é uma empresa pequena, ele não se preocupa com isso. Eu mesmo já cheguei em alguns estabelecimentos comerciais onde eu peço o Wi-Fi do estabelecimento
E quando eu rodo ali um scan rápido com o próprio celular, né? Hoje você já tem, por exemplo, o NetHunter, ele pode ser instalado em um sistema Android, mesmo se você não rotear, né? Não abrir as configurações de root do seu aparelho. E com o NetHunter, por exemplo, você pode pelo menos fazer um scan da rede. Então é muito fácil hoje para um atacante ele atacar dentro de redes públicas, como os Wi-Fi. Então, às vezes você vai num Wi-Fi de um aeroporto, de uma rodoviária, é um pouquinho mais seguro. Mas um Wi-Fi de uma empresa pequena, provavelmente não é tão seguro assim. Empresas pequenas aí, nós também falamos de muitos prestadores de serviço, como os advogados, como às vezes um prestador de serviço como um encanador ou eletricista, eles têm sites, um site para mostrar os seus serviços, ou, por exemplo, uma página do Facebook, um perfil no Instagram, e estes perfis também não são gerenciados com segurança. É muito raro você ver um profissional que tem lá as suas mídias sociais e coloca um duplo fator de autenticação. Então você pode oferecer serviços aí também. Um escritório de advocacia, por mais que ele seja pequeno, os e-mails são muito importantes. Um escritório de contabilidade, os e-mails são muito importantes. Por quê? Porque nos e-mails nós trocamos muita informação com os clientes. Eu mesmo, meu contador, eu mando tudo que eu tenho de informação do meu imposto de renda, das minhas notas fiscais por e-mail. E assim, tem horas que eu fico com medo, assim, com receio de, será que as minhas informações estão seguras? Então, um escritório de contabilidade, ele precisa ter uma segurança melhor na parte de e-mails, né? Pequenos escritórios também usam muito pendrive ou memory key. O pendrive, ele também pode ser uma fonte de riscos. Você provavelmente já deve ter ouvido falar que alguns ataques, as pessoas deixam pendrives em locais próximos à empresa ou no estacionamento da empresa, alguém vai lá, pega e conecta no computador e ali já consegue uma invasão. E o último aqui, obviamente, os ransomwares. Então, você trabalhar a parte de proteção contra e-mails, contra phishing, no próprio e-mail da empresa. Se a empresa não usa um e-mail interno, mas ela usa um e-mail externo, você poder colocar um antivírus nessas máquinas para proteger então essa parte de segurança. Então viram que tem muitas opções para você trabalhar em pequenas empresas, tá? Tem muitas coisas de risco que são focadas às vezes em pequenas empresas e muitas empresas negligenciam isso, tá bom? Se você trabalha em uma pequena empresa, isto que eu acabei de te dizer aqui pode ser uma oportunidade para você começar a praticar segurança dentro do seu próprio trabalho. Lembre-se que uma das dicas muito valiosas que eu sempre dou aqui é que você pode começar a trabalhar segurança aonde você está empregado atualmente. Ah, Fábio, mas eu não trabalho nem na área de TI. Não tem nenhum problema. Você pode exercitar a segurança da informação, tudo aquilo que nós estamos ensinando aqui nos vídeos, ou que você aprende num livro, ou em outros materiais que você lê, você pode aplicar isso no seu dia a dia. Ah, mas eu sou só apenas um funcionário, atendo o balcão da empresa. Ótimo, você trabalha às vezes com documentos, você trabalha às vezes com dados de clientes, já é o suficiente. Essa empresa ela precisa ter segurança. Então você vai analisar ali todo o seu trabalho e ver, existe algum risco para a segurança? E aí você vai alertando os seus amigos, o seu chefe, o seu gerente, o dono da empresa, já que é uma empresa pequena, fala direto com o dono. Olha, chefe, aqui, olha, tem esse problema, ó, a gente recebe documento aqui, deixa em cima da mesa. Alguém pode passar aqui e tirar foto. Né? Então, você pode exercitar segurança da informação no seu trabalho atualmente. E principalmente, se for uma pequena empresa, provavelmente você vai ser o único cara, a única pessoa ali, a única menina que conhece de segurança, ao ponto de recomendar alguma prática para os seus colegas, ao ponto de ensinar as coisas para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho, para o seu chefe. Então, é uma grande oportunidade. Se você presta serviços, como eu falei aqui em vídeos passados, que você pode, se você já presta serviço de redes, de microinformática, então você pode agregar a área de segurança. De novo, é uma oportunidade para você conseguir mais clientes,
por mais que seja uma empresa pequena, você já atende aquela empresa, ofereça serviços de segurança. Você vai se surpreender com a quantidade de coisas, práticas de segurança que você pode colocar, mesmo que seja uma padaria, mesmo que seja um bar, mesmo que seja um estabelecimento pequeno, certo? Um escritório de contabilidade, um escritório de advocacia, você pode começar a oferecer pontos de segurança, recomendações, processos que você pode sugerir mudanças, melhorias, né? Quando entra um funcionário novo, quando sai o funcionário, esses procedimentos são procedimentos de segurança. E você vai treinando para quando você tiver em empresas maiores, você já tem uma certa prática. O mesmo trabalho que às vezes você faz numa empresa pequena, você vai fazer na grande. A única diferença é que a escala é muito maior. Então, por exemplo, eu tenho que, quando o funcionário sai, tirar todos os acessos desse funcionário. Isso eu vou fazer numa empresa pequena, eu vou fazer numa grande. Não muda muita coisa. Então, você está treinando. E óbvio, se você vai trabalhar com prestação de serviços, não pense que você vai viver, no começo pelo menos, exclusivamente de segurança da informação. Você vai ter que combinar neste cliente pequeno outros tipos de serviço, como redes de computadores, manutenção no cabeamento, no Wi-Fi, os próprios microcomputadores, manutenção de impressora, manutenção de monitor. Eu comecei assim, e não é nada errado. Por mais que, mas eu já sou um profissional de segurança, mas na minha cidade aqui eu queria trabalhar por conta. Começa, mas vai ter que fazer outros serviços também. Até um ponto que você tem uma quantidade de clientes tão grande que você possa contratar uma pessoa para trabalhar a parte de redes e de micro e você poder se dedicar somente à parte de segurança da informação, tá ok? Uma vantagem que nós podemos fazer também, quando você vai atender pequenas empresas, e aí é mais para quem presta serviço, é a padronização dos serviços. Uma vez que você padroniza o seu serviço, por exemplo, instalar antivírus, instala sempre o mesmo software de antivírus, porque você não vai ter que chegar num cliente e falar, mas aqui usa Sophos, no outro cliente a gente usa Kaspersky, no outro cliente a gente usa McAfee. Aí você sabe, mas no Kaspersky, para você configurar o firewall é de um jeito, no Sophos é de outro, tal. Então isso você gasta muito tempo. Então, o ideal é que você padronize todos os seus clientes e numa empresa pequena, às vezes, você é o único cara que vai trabalhar a segurança, você padronizar toda a empresa, todos os computadores da empresa, ter o mesmo sistema operacional, ter o mesmo software de antivírus, todo mundo atualizado com o Office, na última versão, né? Então, que você trabalhe isso, essa padronização. Por quê? Porque, por mais que é uma empresa pequena, e quando você precisa prestar serviços, você precisa fazer coisas rápidas. Por quê? Se você perde muito tempo, você fica um serviço muito caro. E aí, um serviço muito caro, a empresa pequena não tem como ficar bancando, pagando. Então você tem que fazer, chegar, por exemplo, prestação de serviço, você tem que chegar no cliente, no máximo 1 a 2 horas, sair do cliente para o próximo. Por quê? Porque ele não vai te pagar 8 horas se você ficar lá na empresa. Né? Então esse é o dilema. Você tem que ser rápido, fazer o seu trabalho rápido para poder fazer em mais clientes e você poder atender mais empresas e ter um faturamento maior. Então padronize os seus trabalhos. Se você é o único funcionário da empresa, não está prestando serviço para empresas pequenas fora, padronize dentro da sua empresa também. Você vai ver que é muito mais fácil e aí você vai poder fazer o seu trabalho, que você vai provavelmente acumular 2, 3 funções e aí você vai poder fazer o seu trabalho em outros lugares também, tá? Depois que você estiver olhando para os riscos e vendo os problemas que a sua pequena empresa tem, e você já tiver solucionado, vai chegar um momento que a sua empresa vai estar redondinha em termos de segurança. Aí você pode começar a sair do óbvio, que é, essa empresa tem muito problema aqui com firewall, tem muito problema aqui com redes, a rede está muito mal configurada. Configurou, acertou? Começa a olhar coisas não tão óbvias. Por exemplo, por mais que seja uma empresa pequena,
ela tem que ter um plano de segurança física. É meio assim, as pessoas às vezes não notam isso, mas falam, se pegar fogo dentro de um escritório de contabilidade, o que vai acontecer? Então você pode começar a trazer riscos que são mais baixos, certo? Ou seja, a possibilidade daquele risco acontecer é pequena. Mas, como você já está trabalhando com segurança, você precisa exercitar isso, você pode começar a pensar, e se? E se chover aqui e molhar todos os documentos do escritório de contabilidade? E se um laptop do advogado principal, sócio da empresa, for roubado? E se o celular de uma pessoa for roubada? Quais são as garantias de segurança, os controles de segurança que eu tenho nesses dispositivos? Porque um dia ou outro isso pode acontecer. É óbvio, no começo você vai focar nos riscos que são mais evidentes, mais passíveis, né? Mais fáceis de acontecer. Mas depois você pode começar a expandir também para os riscos que são menores, certo? Mas que ao mesmo tempo vai precisar de uma pessoa que tenha conhecimentos de controles de segurança, tudo, para pensar se isso acontecer, como a empresa vai lidar. Por incrível que pareça, por mais que seja uma empresa pequena, às vezes média, ela não estiver preparada para estes riscos de incêndio, risco de alagamento, risco de furtos, roubos, de uma invasão ou alguma coisa, é nessas horas que mesmo uma empresa pequena ela pode quebrar. E é mais fácil uma empresa pequena quebrar devido a um risco desse, porque nem a cabeça do dono passava isso, que poderia pegar fogo no escritório ou alguma coisa assim. Ele às vezes ele pensa, eu vou fazer um seguro, né, um seguro comercial para se acontecer alguma coisa, se tiver um incêndio, pelo menos eu compro meus computadores de volta. Mas e o backup? E os documentos? E tudo aquilo que perdeu, sabe? Então, às vezes, é levar isso para o dono da empresa, para que ele possa perceber que existe sim um risco e que também você possa ajudá-los a se preparar. Por mais que esse risco seja um risco baixo, tá ok? Pessoal, estamos chegando ao fim do nosso episódio. Como sempre eu gosto de pedir para você, deixa seu like se você está gostando desse conteúdo. Compartilhe com as pessoas se você está achando que aqui tem informações legais. Se você tem algum amigo ou amiga que é dono de pequenos negócios, compartilhe esse vídeo. Talvez ele ou essa pessoa ela se alerte para o fato que também existem riscos de segurança, mesmo nos pequenos empreendimentos, certo? E que você possa ajudá-los. Se você tem algum colega que gosta de segurança da informação, quer começar a trabalhar com isso, compartilhe esse vídeo também. Aqui pode ter alguma ideia para que essa pessoa possa, mesmo que não mora em São Paulo, no Rio de Janeiro, nos grandes centros, possa trabalhar segurança da informação numa cidade que tenha uma população menor, que tenha menos tecnologias, mas que assim mesmo tem empresas que também precisam dos serviços de tecnologia. Afinal de contas, quando um hacker ataca uma empresa, ele não sabe se a empresa está em São Paulo, no Rio de Janeiro, ou em Cacoal, em Roraima, sabe? Rondônia, eu acho. Mas é uma empresa que está conectada à internet. E se ela está conectada à internet, ela possivelmente pode ser vítima de um impacto de um hacker ou alguma coisa assim dentro da área de segurança da informação. Tá ok, pessoal? Uma maneira que as pessoas olham que eu considero errado, na minha humilde opinião, é se convencer que é uma empresa pequena demais. Como alguns de vocês já sabem, eu tenho minha pequena empresa, né, na área de treinamentos, na área de consultoria, obviamente, né, eu sou funcionário CLT de uma grande empresa americana, mas eu tenho a minha empresa. Dentro do meu negócio, eu tenho certos cuidados que eu tenho que manter. Eu tenho que guardar documentos por 5 anos, isso são obrigações fiscais, legais. Eu tenho que pagar meus impostos, eu tenho que fazer a minha contabilidade e eu tenho que guardar registro disso tudo. Tudo que eu pago, tudo que eu deixo de pagar, porque sei lá, um dia pode ser que a Receita Federal vire para mim e fale:
Fábio, você deixou de pagar o imposto do mês de maio de 2023. Eu tenho que mostrar para eles. Então, por mais que a minha empresa seja pequena, só tem eu de funcionário, essa empresa ela precisa ter segurança. E é óbvio que eu, como profissional de segurança, eu faço os meus corres aqui, né? Eu tenho meus backups, eu tenho minhas soluções e, obviamente, eu tomo os meus cuidados. Mas não são todas. E, gente, existem muitas empresas que é de um funcionário só, o próprio dono. Essas empresas também precisam de ajuda. E aí, nada mais justo que nós possamos ajudá-los, convencendo que eles não são pequenos demais como eles imaginam. Outras coisas que as pessoas também acham, que eu julgo que é errado, achar que toda ferramenta de segurança ela é cara. E por isso não dá para eu implementar um backup, não dá para eu colocar um antivírus na minha empresa. Se eu tiver que pagar um antivírus, eu vou, sei lá, vou falir. Não é a verdade, tá? Um pacote de antivírus hoje, ele está num preço acessível. Algumas ferramentas, você pode ter essas ferramentas gratuitas, né? Obviamente com menos recursos. Mas, por exemplo, para fazer um backup, eu não uso aqui nenhuma ferramenta de backup, porque obviamente é uma empresa pequena. Mas eu não deixo de fazer o backup. Eu tenho um disco externo onde eu posso fazer o backup dos meus arquivos e eu fiz um script que quando eu conecto este dispositivo no meu computador, ele já sabe que ele é o dispositivo de backup, ele automaticamente roda um script que faz a cópia dos meus arquivos principais. Óbvio, de certas pastas. Não vou copiar o meu HD inteiro, o meu laptop inteiro, mas algumas pastas são as mais importantes. Então é isso que você tem que tomar esse cuidado. Nem sempre uma ferramenta ela é cara. Você tem ferramentas gratuitas, open source, ferramentas de menor custo que você pode adequar. Então não pense dessa maneira. O jeito correto para a gente lidar com essa questão de segurança em pequenas empresas é, principalmente se você for prestar serviços ou você trabalha numa empresa pequena e você precisa mostrar por que segurança da informação é importante, foque primeiro em resultados que são tangíveis. O que eu quero dizer com isso? Não adianta você chegar para o cara e falar assim, olha, você sabia que se pegar fogo aqui, você vai perder todos os seus dados? Então a gente precisa, sei lá, fazer é que o backup é meio óbvio, né? Mas, sei lá, a gente precisa fazer uma digitalização dos seus documentos. Cara, isso, para a cabeça do dono da empresa, eu falo, não, mas, cara, a chance de pegar fogo aqui é muito. É, é difícil isso acontecer, é quase impossível. É um risco baixo, ele não vai perceber valor. Ou você fala assim: olha, nós vamos aqui adotar um procedimento, toda vez que entra um funcionário novo ou sai um funcionário, a gente apagar as contas, ele não ser admin da empresa, né, entrar como admin no sistema. E aí ele não vê aquilo, o teu resultado, né? Você tomando esse cuidado, você vai deixar a sua empresa mais segura. Cara, isso não é tangível, não é algo que ele veja. Então, o ideal, por exemplo, é você começar por coisas que sejam óbvias, né? Olha, tá vendo? Ó, tem gente acessando teu Wi-Fi e que não está aqui na empresa, certo? Por exemplo, eu tenho uma padaria, aí tem um Wi-Fi de clientes. Aí você conecta lá e mostra para ele, olha, tá vendo? Tem 30 pessoas conectadas no seu Wi-Fi. Só que aqui dentro do seu estabelecimento só tem 10. Aonde estão essas 20 pessoas? Às vezes o garoto está na escola, em frente ao, ao estabelecimento, e está usando o Wi-Fi da padaria, certo? Lá no celular dele, para escutar música, para assistir um vídeo. Então ele está consumindo ali o acesso à internet do estabelecimento comercial. Então, são essas coisas mais tangíveis. Você mostrar para ele, olha, isso não pode acontecer. Tá vendo aqui, ó, a sua rede, as suas máquinas aqui estão na mesma rede do Wi-Fi. Isso não pode acontecer. Alguém pode, sei lá, infectar sua rede com vírus e aí você perder todas as suas máquinas. Então, são coisas tangíveis. Comece por aí. Igual uma empresa grande, você precisa fazer uma análise de riscos, pensar em controles de segurança e monitorar. O exercício, o modelo de segurança, você aplica numa empresa pequena ou no Banco Itaú, ou na Petrobras, ou sei lá, no Magazine Luiza. É a mesma coisa que você vai fazer na padaria, no bar, na lanchonete, no restaurante, no escritório de contabilidade, no advogado.
é a mesma coisa. Você tem que olhar para os riscos, pensar em controles e monitorar. Só que não adianta você pensar em riscos da Petrobras e tentar aplicar isso na empresa pequena. Você tem que pensar nos riscos que sejam adequados à realidade daquela empresa. Você falar para o cara que, olha, você pode demitir um garçom e esse garçom vai vir aqui pelo seu Wi-Fi, entrar no seu sistema, apagar todo o seu estoque de bebidas no bar, ele vai falar assim, cara, isso aí não vai acontecer, entendeu? Ele não vai perceber isso. Mas, quando você fala, olha, alguém pode entrar aqui, ele pode passar a senha para outra pessoa, para um criminoso de verdade, alguma coisa assim, ele pode dar uma informação extra, aí sim, começa a ser mais tangível. Ah, ok, para o meu estabelecimento, isso é um problema, entendeu? Você tem que se adequar ao tamanho dessa empresa, certo? Então é isso que é o mais importante, ok? Como que a gente pode então aplicar segurança em pequenas empresas? Eu já dei o spoiler aqui, mas não vamos falar de novo, né? O sistema é o mesmo de uma grande empresa. Nós vamos pensar nos 3 pontos principais, certo? Análise de riscos de confidencialidade, riscos de integridade, riscos de disponibilidade. Sempre os 3 pilares da segurança, você vai adotar análise de risco sobre esses 3 pilares. Em cima dos riscos que você levantou no passo 1, você vai para o passo 2. Você vai adequando as necessidades daquela empresa daquele tamanho, pensar em controles de segurança, que pode ser um processo, que pode ser uma ferramenta gratuita, que pode ser um treinamento da pessoa do caixa, que pode ser uma mudança de comportamento dentro da empresa, um jeito como recebe mercadoria, ó, tem que pegar esse documento, pôr em tal lugar, tal, a mercadoria vai para tal lugar. Então, é uma mudança de procedimento. Pode ser coisa simples, certo? Mas você tem que pensar para aquele tamanho de empresa. E por último, monitorar. Não importa se é uma empresa grande, uma empresa pequena, você tem que monitorar. Não adianta ir lá, deixa o Wi-Fi e configura tudo seguro e o cliente não conseguir usar o Wi-Fi. Aí você está causando uma indisponibilidade. Mas também não pode ser tão aberto que todo mundo possa usar o Wi-Fi daquele estabelecimento, mesmo não sendo um consumidor, não sendo um cliente. Entendeu? Então tem certas coisas que você tem que se adequar e monitorar. Certo? Pensou num processo? Aplica. Veja como que o funcionário está lidando com aquilo, como que está funcionando. Está adequado para uma empresa desse tamanho, desse porte? Está adequado. Então continua. Não está adequado. Vamos rever esse processo. Vamos rever essa ferramenta. Vamos rever a configuração. Vamos rever os controles de segurança. Certo? Vamos pensar em mais riscos que apareceram agora. E assim você pode começar a prestar serviço. Ou se você trabalha em uma empresa pequena, você pode começar a exercitar segurança da informação no seu trabalho. E aí você pode se tornar futuramente um grande profissional de segurança, mesmo começando numa empresa pequena. Pessoal, espero ter ajudado vocês com mais este vídeo falando sobre isso, sobre segurança, como que vocês podem aplicar segurança em ambientes menores. E se você também está aqui comigo acompanhando esse vídeo, conversa aqui comigo no chat ou nos comentários, mande suas dúvidas, fala um pouco sobre a sua experiência. E se você chegou até o final aqui comigo, escreve nos comentários aqui. Empresa pequena também precisa de segurança, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.